Olá, meus queridos alunos, bom dia para vocês, como vocês estão? Né? Na verdade eu falei bom dia, mas pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo este vídeo aqui, tá? Então, vimos na aula passada, com relação às soluções, né? Conteúdo que vai da introdução às soluções até cálculo de densidade, onde eu expliquei para vocês as particularidades de cada uma dessas formas de calcular concentração, tá? Hoje nós veremos também outros tipos de cálculo de concentração que não necessariamente envolvem o conceito, né, de concentração molar. Concentração molar é uma coisa que envolve a quantidade de matéria, né, que é utilizado o mol, tá certo? E nós temos outros cálculos de concentração, como concentração comum, densidade, e a gente vai ver agora com relação a título em massa, título em volume e concentração em ppm, ou seja, parte por milhão, tá? Então, trazendo hoje para o nosso lado, nós podemos dizer que o título em massa é com uma comparação, né, de relação de massa do soluto, tá, e a massa da minha solução. Então, quando eu estou trabalhando com vocês, solução, eu tenho soluto e o solvente. Tá? Soluto é o que vai ser dissolvido e solvente é o que vai dissolver. Quando eu misturo os dois, né, eu tenho a minha chamada solução. Então, como eu falei para vocês, levando em consideração que eu estou trabalhando com título em massa, eu vou ter que ter a ideia que meu solvente e meu soluto vão ser calculados em massa. E ambos juntos vai ter a solução que também vai ser calculada em massa. Então, o que vem a ser o título? Tá? Título é como se fosse a relação entre massa do meu soluto com a massa da minha solução. Ou seja, se o meu soluto está em gramas, eu vou fazer o cálculo de grama sobre grama. Tá? Isso vai ser dado em porcentagem, tá certo? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, o título em massa indica o número de unidades de massa do soluto existente em 100 unidades de massa da solução. Por isso que é dado em porcentagem, multiplicado por 100 no final, porque eu tenho que ter 100 unidades. Tá? Então, ó, por exemplo, eu tenho a massa da minha solução como massa total. A massa total é a união da massa do soluto com a massa do solvente. Então, juntas tem a massa total. Digamos que a minha solução tenha dado aí 100 gramas, tá? 100 gramas. A massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, tá certo? E o meu soluto tenha dado aí, sei lá, 10 gramas, tá? 100 gramas da minha solução com 10 gramas do meu soluto, tá? Então, digamos que eu quero calcular o título em massa da minha solução. Então, eu sei que a massa do soluto é 10 gramas e a massa do solvente é 100 gramas. Então, eu tenho a massa do soluto sobre a massa da solução. Então, é 10 gramas sobre 100, que vai dar quanto? 0,1. Que agora eu vou ter que multiplicar o resultado 0,1 por 100%, tá? Que é dado em porcentagem. Quando eu multiplico isso, vai dar um total de 10%. Então, o título em massa é de 10%. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de como se calcula o título em massa. Pronto, pessoal, como vocês viram aí, exemplo, né, título em massa, título em volume e também a concentração em parte por milhão, o ppm, nós temos outro exemplo também de cálculo de concentração, que envolve algo um pouco mais complicadinho, que eu vou precisar também de total atenção de vocês nesse exato momento, tá? Que é com relação à concentração em quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? Alguém já parou para pensar nisso? A grosso modo, quantidade de matéria se refere exatamente ao mol. Mas por que mol? O que é o mol? Quando os químicos da antiguidade começaram a estudar as relações entre cada um dos componentes que existiam na tabela periódica, para poder ver a relação entre eles, descobriram uma constante. Tá? Essa constante é chamada número de Avogadro. O número de Avogadro, ele basicamente mostra para a gente quanto de mol tem, tá certo, em um certo dado de massa de componente.
tá? Da tabela periódica. Isso significa dizer que o mol ele não muda, ele é invariável. A quantidade de número de mol é um número que independe da natureza da minha matéria. Sempre vai ser um número fixo. Tá? E por conta disso, por não haver variações como acontece na massa, a massa tem variações constantes. Se você aquece, você perde um pouco de massa. Se você congela, perde um pouco de massa. Se transfere de um lugar para outro, você perde um pouco de massa. O mol, você não tem perda de massa. Você não tem perda de quantidade de matéria. O mol é o mol. Ele é constante, independentemente do que você faça ou do componente que você utilize. Tá? E por conta disso, por ter essa facilidade de não ter perdas, né? Não ter variações no seu número, ele se dá mais fácil de você calcular, de você trabalhar com ele, para facilitar as suas contas. Tá? Então, por conta disso, vários estudiosos passaram a adotar agora a concentração em quantidade de matéria, o mol. Por quê? Porque eu não vou ter mais dificuldade com relação à variação numérica. Tá? Porque massa, eu posso aquecer uma solução e mudar o volume e o tamanho do meu soluto, a quantidade de soluto. Mas aqui não. Quando eu trabalho com a parte mais voltada para cálculo de concentração em quantidade de matéria, eu tenho algo constante, fixo. Tá? Que lógico, eu posso agora trabalhar com diluições, eu posso trabalhar com concentração maior, concentração menor. Isso vai depender agora também do meu solvente, não mais do meu soluto. Tá? Vamos lá. Então, o que quer dizer a concentração em quantidade de matéria? Ela, na verdade, é a relação entre quantidade de matéria do meu soluto, que aí vai ser o mol, tá? Com o volume da minha solução. Lembrando que sempre que for em mol, eu vou ter que trabalhar com volumes em litros. Quando eu trabalho em concentração comum, eu poderia variar volume. Eu poderia deixar o volume em ml, volume em litros, decilitros, centilitros. Aqui não. Aqui sempre será litro. Se eu der para vocês o volume em ml, vocês vão ter que converter primeiro para litro, depois usar na equação do número de mol, concentração molar. Então, o que é que a gente pode fazer nesse caso? Tá? Trabalhar primeiramente conversões que possibilitem eu ter um domínio maior sobre as unidades que eu vou utilizar e também trabalhar a parte matemática. Lembrando, química não é só conceito. Química envolve também matemática. Vocês têm que ter a praticidade de olhar para uma questão envolvendo soluções e matar a charada rapidamente, como no passe de mágicas, porque isso envolve também conceitos de matemática. Para iniciarmos, a gente vai falar exatamente sobre exemplos de como calcula-se a concentração, como se fosse uma equaçãozinha, uma formulazinha. Eu não gosto de usar o termo fórmula porque fórmula dá a ideia que é tabelado. Não, uma equação. A equação pode variar, você pode trabalhar com a equação de várias formas. É mais bonitinho o nome equação. Tá? Então, vou mostrar para vocês a equação que rege o cálculo da concentração em quantidade de matéria. Pronto, quando eu falei para vocês sobre concentração molar, eu falei para vocês de forma geral. Agora eu vou entrar nas particularidades de como se calcula a concentração em quantidade de matéria, ou concentração molar, tá? Propriamente dito. Eu posso ter várias formas de calcular a concentração molar. Eu posso ter exatamente a fórmula que eu dei para vocês aí, né? A forma direta, que é o mzinho. Não se usa mais aquele mzinho estiloso para dizer que é molaridade. Não se usa mais o termo molaridade, esqueça. Algumas provas hoje, como o Enem, algumas provas vestibular, podem ainda cobrar molaridade, mas não se usa mais o termo molaridade. É concentração molar, tá? Esqueça a molaridade. Isso é um termo muito antigo que foi extinto aí, eu acho que no ano 2010, 2009, 2010. Ou até mais antigo que isso. Quando vocês forem se referir a cálculo de concentração em mol por litro, não é molaridade, é concentração molar. E tem agora uma nova forma de expressar essa equação relacionando com concentração molar, que é colchete. Você usa o colchete, tá? O colchete da matemática, o sistema que você está utilizando, se for, por exemplo, a concentração molar do sódio, então você vai calcular, botar colchete, Na e fechar colchete. Tá? Essa agora é a nova forma de representar o cálculo de concentração molar. Vou deixar aqui para vocês agora.
Então, como vocês viram, a fórmula de representar a concentração molar é colchete, a substância que eu estou trabalhando, fecha colchete, o sinal de igualdade, aí vem número de mol, o Nzinho, sobre o volume da minha solução, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior. Isso quer me dizer o seguinte, que eu vou estar trabalhando com vocês com o dado número de mol já tabelado, já dado. Tá? Mas, na realidade, nem sempre eu tenho esse número de mol calculado e dado. Eu preciso primeiro achar esse número de mol, a relação de mol. Para achar a relação de mol, eu tenho uma outra situação. Tá? Por quê? Quando eu trabalho com o número de mol, eu estou envolvendo agora massa, tá, sobre massa molar. Por quê? É a relação do número de Avogadro. É o mol a menos 1. Então, eu tenho que entender que eu tenho que dividir por algo que leve em consideração o mol. O que é que eu posso levar em consideração o mol? A massa molecular. Tá? A massa molecular ela é justamente a ideia que eu tenho de grama por mol. E quando eu divido grama por mol, eu fico com mol a menos 1. E aí eu entro na questão da relação do número de Avogadro. Tá certo? Eu vou explicar para vocês essa relação agora, na imagem. Para calcular essa nova forma que eu botei para vocês, que é levando em consideração agora o número de mol que eu preciso calcular, tá? Eu preciso ter em consideração também que eu preciso saber como calcular massa molar. Tá? Sei calcular a concentração molar, dado agora o número de mol fixo, dado para vocês na prova lá na questão. Pá, o número de mol é esse, o volume é esse. Mas se eu der agora um problema que eu precise calcular a massa molar, o número de mol primeiro, como é que eu faço? A massa molecular ou a massa molar. Como é que eu calculo a massa molar? Eu vou lá na tabela periódica, digamos que eu estou trabalhando cloreto de sódio. Eu tenho cloro e sódio juntos na mesma molécula. Tá? Eu vou lá na tabela periódica, procuro a massa molar, né, a massa molecular do sódio. Tá lá, a massa molecular do sódio sei lá, 18, um exemplo. Eu sei que não é isso, né? Mas digamos. E eu sei que o cloro é 35,5. Para o cloreto de sódio, eu vou precisar somar esses dois números, 18, um exemplo patético aqui do sódio que eu não sei quanto é, com 35,5 do cloro. Quando eu somo cloro e sódio, os dois números, as duas massas moleculares dos dois, tá? Eu tenho agora a minha massa molecular para cloreto de sódio. Guardo esse número lá, tá? Guardo esse número lá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o Nzinho de número de mol equivale à massa do cloreto de sódio que eu disponho no momento sobre a massa molar dele. Tá? Então, digamos que eu tenho 10 gramas de cloreto de sódio disponíveis para fazer a solução. Tá? Mas eu sei que a massa molecular do sódio, do cloreto de sódio, deu exatamente, sei lá, 100 gramas. Um exemplo, não sei. Tá? Deu 100 gramas. Quando eu divido 10 gramas por 100 gramas, tá? Eu sei que o número de mol, que é a massa do meu cloreto de sódio sobre a massa molar do cloreto de sódio, vai dar 0,1. Tá certo? Então, eu sei que é 0,1 o quê? Mol. Tá? Não esqueçam de colocarem as unidades. Sempre coloquem as unidades que vocês estão trabalhando. Se eu estou trabalhando grama por mol, eu vou ficar somente com mol. Grama corta com grama, fica só o mol. Tá? Então, a minha massa molar, a minha número de mol vai ser dado em mol, obviamente. Daí, então, galerinha, vocês viram como é que funciona o cálculo de concentração molar, né? Observaram as diferenças e mudanças que tem de conceitos antigos da época aí de 2005 até agora, tá? Perceberam como se calcula também concentração em parte por milhão, ppm. Perceberam também como é que se calcula título em volume e título em massa, tá? Fora também a aula anterior. Então eu quero que vocês estudem, peguem o livro de vocês que têm aí, que vocês têm em casa, e acompanhem a minha videoaula através do livro de vocês, tá certo? Dito isso, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Bye, bye.